O ciúme é uma das emoções mais antigas, intensas e contraditórias do comportamento humano. Ele pode nascer do amor, mas também do medo. Pode surgir do desejo de proteger uma relação, mas frequentemente acaba sufocando exatamente aquilo que você tanto tenta preservar. O problema é que poucas pessoas compreendem o ciúme de verdade. A maioria apenas sente, reage, sofre, explode, controla, vigia, imagina cenários, cria histórias mentais e quase sempre acredita que o problema esteja no outro, quando muitas vezes a raiz do problema está com a própria pessoa que sente ciúme. O ciúme funciona como um mecanismo de ameaça emocional. O que acontece? O cérebro, ele interpreta a possibilidade de você perder alguém importante como se fosse um risco real, fato. A partir daí, inicia-se um processo silencioso. Qual seria esse processo? Comparação, insegurança, necessidade de controle e medo da substituição. O ciumento raramente sofre pelo que aconteceu. Ele sofre principalmente pelo que imagina que possa acontecer. É uma dor construída apenas em cima de hipóteses, de possibilidades remotas. Existe uma diferença enorme entre você amar alguém e possuir esse alguém. O amor saudável deseja o quê? Proximidade, confiança, parceria e liberdade. E o ciúme excessivo, que deseja? Garantia, vigilância e controle absoluto. E é justamente aí que muitas relações começam a ruir, a adoecer. Porque ninguém consegue viver em paz sendo constantemente interrogado, monitorado ou responsabilizado pelas inseguranças emocionais do outro, do parceiro ou da parceira. Grande parte do ciúme nasce de feridas antigas. Pessoas que cresceram sendo rejeitadas, trocadas, abandonadas ou emocionalmente invalidadas, estas, sim, podem desenvolver uma verdadeira necessidade intensa de confirmação afetiva. Qualquer mudança de comportamento do parceiro, qualquer demora numa resposta, qualquer atenção dada a terceiros pode ativar um estado interno de ameaça. Não porque exista traição, mas porque existe o medo. O ciumento normalmente vive em estado de comparação. O que ele faz? Observa quem parece mais bonito, quem parece mais inteligente, mais interessante, mais divertido ou mais desejado. E sem perceber, a pessoa ciumenta transforma cada um ao seu redor em uma possível ameaça. O problema é que nenhuma relação sobrevive quando uma das partes precisa disputar atenção o tempo todo. Relações maduras não são construídas na competição, mas na confiança. Outro aspecto importante é entender que o ciúme também possui um componente aí imaginativo e que é extremamente poderoso. A mente da pessoa ciumenta cria roteiros inteiros sem nenhuma prova concreta. Uma curtida vira interesse, um silêncio vira rejeição, uma conversa casual vira envolvimento emocional. O cérebro, ansioso, preenche lacunas com medo. E, quanto menos diálogo e autoconhecimento existirem, mais força essas palavras começam a ganhar. Mas talvez a parte mais frágil do ciúme seja esta que eu vou falar para vocês agora. Frequentemente, revela aí uma relação ruim consigo mesmo, com você,
que sente ciúme. Quem acredita não ser suficiente vive sempre com medo de ser substituído. Quem não reconhece o próprio valor sente necessidade constante de garantias externas. Por isso, combater o ciúme não significa apenas controlar comportamentos. Significa fortalecer identidade, autoestima e segurança emocional. Pessoas emocionalmente seguras também sentem ciúmes, óbvio. A diferença é que as pessoas seguras não transformam esse sentimento em prisão. Elas conseguem conversar sem acusar, conseguem sentir sem explodir e refletir antes de reagir a qualquer imaginação. São pessoas que entendem que ninguém consegue manter uma relação saudável por meio do controle, porque fidelidade obtida por vigilância não é confiança, é medo administrado. Existe um detalhe profundo nessa história. Muitas pessoas confundem intensidade emocional com amor verdadeiro. Isso não é verdade. Acham bonito sofrer, vigiar, disputar ou enlouquecer por alguém. Como se o descontrole fosse uma prova de sentimento. As relações saudáveis não precisam de guerra constante para provar importância. O amor maduro, ele traz paz e não paranoia. Eu disse o amor maduro. Superar o ciúme exige, portanto, coragem para você olhar para dentro de você mesmo. Exige reconhecer inseguranças sem orgulho. Exige entender que o outro não tem obrigação de curar feridas emocionais que já existiam antes da relação começar. E exige, principalmente, aprender algo que eu considero difícil. Amar alguém não significa impedir que essa pessoa tenha liberdade, como muitos fazem. Impedir que essa pessoa tenha individualidade, que tenha vida própria. Quando uma pessoa entende como o ciúme se processa, aí sim ela começa a desmontar os mecanismos automáticos da própria mente. Aprende a diferenciar fatos de interpretações. Aprende a questionar pensamentos impulsivos. Aprende que nem toda ameaça é real. E aos poucos, o novelo emocional, antes confuso, começa finalmente a se desenrolar. Porque, no fundo, o contrário do ciúme não é indiferença, é segurança. Segurança de saber quem você é, o que você oferece e o valor que você possui. Isso independentemente de qualquer tipo de comparação. Gostaria que você pensasse muito sobre isso e que aventasse a possibilidade de mudança de comportamento, mudança de vida para a sua própria paz e tranquilidade. Um grande abraço.